que formasse numa universidade, sabe Deus com que sacrifício? De uma comunidade. Contando a luta de uma mãe que muitas das vezes até se prostituiu para dar o diploma a essa criança. Então você não vê isso. Então aí é que entra o que ele falou e que ele disse o seguinte: a notícia ruim vende. Não é verdade. A notícia ruim propicia que o país fique cada vez pior, a meu ver. No meu entendimento é diferente. Primeiro, psicopata nasce psicopata. Ninguém se forma em psicopata, ninguém vai delinquir por imitação. Mas e a história que diz que a cultura... Me perdoe, é muito relativo. Você vem com um aspecto freudiano e eu não tenho muita simpatia pelo Freud, eu respeito todos os psicólogos. Não, senhor. Não, senhor. É questão circunstancial. O que é isso? Psicopata nasce psicopata, então teria carteirinha de psicopata. E os psicólogos teriam a definição para poder saber quem é psicopata, que até hoje não tem. Fernando. Ora, meu Deus. Fernando. Não concordo. Eu aprecio a tua ênfase, mas você está totalmente equivocado. Primeiro que nem é conceito de mas Freud... Mas pelo menos eu tenho a convicção do meu equívoco. Não, tá bom. Agora eu quero ver você ter a convicção do psicopata. Eu quero ver você olhar ali para o câmera e dizer aquele ali é um psicopata. Não consegue, velho. Não consegue. Essa é que é a verdade. Olha, a psicologia não é uma ciência exata, assim como a medicina não é uma ciência exata. A psicologia tenta entender o ser humano. O ser humano tem que ser entendido a partir de si mesmo, com todo respeito às análises que possam ter, com todo respeito aos psicólogos, psiquiatras e outras coisas mais. Na verdade, o que nós precisamos é perceber o seguinte: se não educarmos, aquele que tem a tendência de ser psicopata pode se tornar, aquele que não tem pode se tornar criminoso. Não vai ser chamado de psicopata, vai ser criminoso do mesmo jeito. Repetindo então, o psicopata já nasce e não tem cura. Então, a tendência não vai se manifestar pelo comportamento. Exemplo, Suzane von Richthofen, filha de psiquiatra, imagina aquela mãe como sofreu reconhecida psicopatia. Doutora Emília, mas não tem uma coisa da cultura, que a cultura contribui para a formação do indivíduo, então ela teria escolha. Não estou negando a cultura. Não, o psicopata não tem escolha. Ele é do mal. Sabe, a natureza dele é intrinsecamente má. Ele vai delinquir. Não tem jeito, ele vai delinquir. Como se a gente pudesse, então, selecionar geneticamente, falar assim, geneticamente não. Você vai observar o comportamento desde a infância, você vai ver um histórico bem definido do comportamento, que até os 18 anos é chamado de transtorno de conduta e depois de 18 anos é chamado agora de transtorno de personalidade antissocial. Mas isso não tem jeito. Não tem jeito. Então, o senhor está dizendo que as coisas... Mas e a escolha? E a escolha da vida? E as escolhas que a gente tem para fazer no dia a dia? O psicopata escolhe pelo mal. Ele não exerce uma escolha pelo bem. 20% da população é composta de psicopatas. 5%, desculpa. 3% são homens, 1% mulher. Posso fazer uma pergunta? Não, mentiu só. Então, esse comportamento que o Fernando está dizendo, que é a notícia que vai provocar isso, como é que antigamente, não tão antigamente, eu era garoto, é um pouco antigamente. Eu era garoto. Nem tanto, ontem. Você tinha um jornal que falava assim: se torcer o jornal, sai sangue. E os outros jornais não eram dedicados a esse aspecto sangrento. Simplesmente a criminalidade tomou tal proporção que você não tem mais página policial. O jornal todo é policial. Agora, tem que combater? Claro. Tem que combater. Vai fazer o quê? Pode se repensar isso. Por exemplo, pode. Vamos repensar. Vamos tentar pegar um psicopata acabar com a descriminalizar a droga. Mas o senhor acha que se descriminalizar a droga, então o problema vai ser resolvido? De droga vai. Mas então como é que o senhor justifica, então, a Holanda e Amsterdã? Qual a criminalidade em relação à droga? Mínima. O que acontece aqui? Nós estamos num processo que cada vez nós estamos investindo mais, fazendo mais daquilo que não dá resultado. Essa criminalização está dando algum resultado positivo? Nenhum. Qualquer garoto todo, né? Que chega do interior, eu tenho vários clientes assim, o garoto chega do interior e meia hora está comprando droga, não sei como, sabe? Tem um radar ali, uma telepatia. Nós estamos realmente sitiados, né? Os morros do Rio. Essa responsabilidade social dá boa autoestima para as crianças. Os pais não têm educação suficiente, não é educação escolar, é educação emocional, para dar autoestima para os seus filhos. Seus filhos têm que se anestesiar das dores da vida através de drogas. Eles passam a achar que são importantes, se tiver algo de valor, eles se tornam pessoas de valor. Então querem assaltar para comprar um tênis de marca. Mas isso você não acha também que é muito devido à própria mídia, que instiga
os sentimentos. O vilão não é a mídia, é a falta de educação. Todo mundo quer andar bonitinho, primeiro todo mundo quer andar num carro 0 km e tal, e o outro que se dane. É isso aí, quer dizer, é um negócio muito louco. O vilão não é a mídia. Social. O grande problema é você entrar na cabeça do jovem, através de programas como esse, entrar na cabeça do jovem nas faculdades, nos colégios, e dizer, olha, faz mal, isso aí arrebenta com você. Deve ter uma razão que isso exista na vida. Deve ter. Por exemplo, medicamentosa, não é? A morfina é usada no câncer, por exemplo, em última instância, para poder dar o torpor necessário para a pessoa não sofrer. Os seres humanos sempre, em todas as culturas, de todas as épocas, usaram droga. Pois é. Eu não sou favorável à droga, eu não uso droga, eu sou favorável à descriminalização. O uso é uma opção do indivíduo. O governo não devia interferir nisso. Se fosse para interferir, vão fechar as padarias porque as pessoas se enchem de sonho, pão doce, vão ter colesterol, pressão alta. Mas é diferente, né? Não é. É diferente. Você abusa de doces? Não. Alguém come muito churrasco, pode ficar doidão? Não. Mas olha, não adianta, porque o doce, você comer um pouquinho, não faz mal. E a droga, você não deve usar nem um pouquinho. É. E acontece o seguinte, vamos deixar claro nem toda que a gente faz mal, nem toda condenando aqueles que são drogados. Né? A gente não está achando que você, de repente, que é dependente de químicos, você está arrasado pro resto da vida. Não é assim. Eu acho que fez uma má escolha o dependente de químicos. Fez uma má escolha. É verdade, a gente tem que ter essa responsabilidade de dizer isso. Agora, sai fora, porque é um problema sério. Não é? Porque hoje a própria ciência comprova, inclusive, a morte dos neurônios a partir do uso excessivo de cocaína. E no mundo competitivo como o nosso, a gente precisa de pessoas que estejam capacitadas cada vez mais para conseguirem os espaços, porque tem cada vez menos espaço para mais pessoas. Aí está a resposta. Responsabilidade. Eu acho que todos nós temos que nos conscientizar disso. Se você for um empresário bem-sucedido, você tem que ter uma responsabilidade social. Se você for indivíduo, como bem alertou a Aibinder, você tem que ter uma responsabilidade social. É possível que a gente não veja mudar muito essa sociedade nossa, mas é importante que se plante a semente. Quando você pega uma semente na mão e que você planta, você não tem ideia do que ali está, mas ali está geneticamente a história de toda aquela planta que há de nascer. E ela tem que começar pela credibilidade. E essa credibilidade, principalmente você, meu amigo, meu aluno, você que eventualmente está na faculdade, não creia nessa história de que notícia ruim vende, porque isso é como qualificar o homem de comunicação como se fosse pirata. Não é verdade. Isso é coisa de país de terceiro mundo e nós estamos a caminho do primeiro. Se a gente quer mudar essa expectativa, a gente tem que fazer como a França faz, como os Estados Unidos faz, como a Noruega faz, no sentido de não noticiar coisas ruins, a não ser quando seja inevitável. No momento que cair, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, que isso não aconteça, aí é inevitável. Agora, o ladrão de galinha que estava roubando a galinha e que matou a mulher, você vai botar na primeira página do jornal, quem faz isso é um irresponsável. Como é que evoluiu para a primeira página do jornal, quando antigamente não tinha isso? Não tinha isso. Olha, é sensacional você falar isso, porque eu sou uma defensora dessa ideia e acho que se a gente a Cláudia participa do meu programa, para mim é honra. Eu sou uma adepta dessa teoria, porque eu acho que a gente tem que melhorar o nosso Brasil. E eu vejo que com tantas belezas, tanto no nosso estado quanto no nosso país, outros países vizinhos e outros estados até vizinhos ao nosso, estão ganhando esse turismo que deveria. O Rio de Janeiro é o número 1, né? A porta de entrada do Brasil vindo do exterior. E os outros estados ficam recebendo esse turismo massivo que nós deveríamos receber, porque os nossos jornais, que as empresas, a maior empresa está aqui. Até afasta. Você noticia tudo isso que vem acontecendo. Se você sabe que aqui tem bala perdida, você vem fazer o quê aqui, né? Porque só falam talvez isso. Você não se lembre, não é, Fernando? Não falam coisa boa, não falam do povo amistoso, de como a cidade é linda, de como a gente tem microclima. Teve uma época, uns 20 anos atrás, eu estou na imprensa no Rio de Janeiro desde 71, estou quase virando um dinossauro. Que isso? Se é que já não tenha virado. Está há 38 anos. É pouco. Há 20 anos atrás, mais ou menos, os jornais